Muito bom dia, na paz que excede todo entendimento. Shalom. É isto. Hoje é dia dos pais. Hoje é um dia de lembrar e comemorar, né? Uma data festiva, uma data comercial, mas também uma data para lembrar do maior pai que já existiu nesse nosso plano de vida, né? Que é o nosso Pai Celestial. Então, Shalom, que a graça desse Pai, que o amor desse Pai, que as misericórdias dele alcance a tua vida. Esse é o meu desejo para você, Pai. Para você, Pai presente, para você, Pai que ama ser Pai, para você, Pai que, sei lá, de alguma forma é Pai. Lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nada acontece por acaso. Tudo existe um propósito, tudo existe um porquê. Então, se você é pai, parabéns pelo seu dia. Feliz Dia dos Pais. Eu sou feliz em ser pai. E eu quero te chamar para meditar na palavra de Deus. E meditar na palavra de Deus logo pela manhã é dádiva. Porque falamos com o Senhor através da oração, da súplica, da intercessão, mas ouvimos Ele através da palavra. O Pai Celestial se comunica conosco. A forma mais segura de se comunicar com Deus, de ouvir Deus, é pela palavra, que é a palavra dele. Então, a gente ajoelha, a gente faz as orações de intercessão, de súplicas, de gratidão, e assim falamos com ele. Mas quando pegamos a palavra, ele fala conosco. E na manhã desse dia, não vai ser diferente. Vamos ouvir a voz do Criador. Vamos ouvir a voz do nosso Pai Celestial, né? E às vezes você pode ter sido abandonado pelos seus pais, pelo seu pai, mas o único pai que não abandona nunca é o Pai Celestial. Então, louve a Deus por isso, porque o teu pai está aí com você. Hoje é dia 10 de agosto de 2025. O Senhor me acordou com esse desejo de estar gravando essa mensagem, né, direta do céu, para os nossos corações. Porque a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes que chega ao ponto, que é afiada, né, como uma espada de dois gumes que chega ao ponto de separar espírito da alma, juntas e medulas, e é capaz de discernir intenções e pensamento. Então, a minha intenção é transmitir algo de Deus para você. Eu vou deixar Deus usar minha boca. Eu sou apenas um instrumento. E meus pensamentos é este, né? De louvar a Deus, de exaltar a Deus, de engrandecer a este Pai. E homenagear também, né, você como um Pai. Então vamos, aquela, né, uma situação que vai ligando o céu, né, o Pai Celestial, ao Pai nós, né, o Pai físico, né? Você é pai, você é filho, eu também sou pai, né? Louvado seja Deus por isso. Eu quero te chamar para refletir na Sagrada Escritura em Êxodo, tá? Abra a tua Bíblia aí. A minha Bíblia é uma pentecostal Almeida, revista e corrigida, e tá na página 139. Não sei qual Bíblia você tem, mas se puder, é bom abrir para conferir os textos que vamos ler. E mantenha ela aberta. Se puder também, se inscrever, né? Para compartilhar, porque o YouTube, essas redes sociais, ela entende que é relevante quando se tem bastante curtida, visualização e compartilhamento. Então, mais pessoas recebem a mensagem que fez bem para você. Então, só se fizer bem para você, só se de alguma forma o Espírito Santo tocar a tua vida, tocar a tua mente, tocar o teu coração, e aí você curte, se inscreve, e assim, de certa forma, vai estar evangelizando, vai estar praticando o ide de Jesus, né? Jesus disse, ide por campos e valados e falai do meu amor. Enquanto vai andando, vai falando daquilo que tem feito na tua vida, tá? Eu anotei aqui no quadro a data de hoje e essa base aí comemorativa, né? Feliz Dia dos Pais. Então, Êxodo 20, capítulo 20, versículo 12. Porém, nós vamos ler esse versículo e depois vamos ler o capítulo inteiro. E assim vamos deixar Deus trabalhar.
Vamos lá. Diz assim no versículo 12: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Vamos ler de novo? Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Um mandamento que dá longevidade, né? Tem pessoas que, eu vou praticar bastante atividade física, e não estou dizendo que não é bom. Eu vou me alimentar bem, e não estou dizendo que não é bom. Eu vou me cuidar, e não estou dizendo que não é bom. Eu vou ter uma boa conta bancária, também não estou dizendo que não é bom. Mas o único jeito, biblicamente comprovado pelo Pai Celestial, que prolonga os dias nossos sobre a terra, é honrando pai e mãe. Vamos ler a terceira vez para gravar. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Quem é o teu Deus? Teu pai. Então ele te deu dias. Quando sabemos quando vamos partir desse mundo? Ninguém sabe. O mais rico, o mais sábio, o cientista mais renomado, ninguém sabe quando vamos partir. Mesmo quando tem uma doença terminal, ninguém sabe. Eles dizem uma previsão, mas o dia certinho, a hora, o minuto, o segundo, ninguém tem. Mas Deus tem, o seu pai sabe. Agora, promessa dele, se você honrar pai e mãe, os seus dias serão prolongados. Como combinado, e o que é combinado não é caro, vamos ler o capítulo inteiro. Acompanha comigo, por favor. Então, falou o Senhor Deus, então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança no que há acima no céu, nem abaixo da terra, nem abaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lemos até o 7, vamos ler o 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas no 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, mas o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás. Vamos ao 15. Não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos, para que o seu temor esteja diante de vós, para que
e o povo, para que não pequeis. Vou ler aqui o vídeo de novo para ficar melhor, tá? E disse Moisés ao povo, me perdoa, vamos lá. E disse Moisés ao povo, não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que vós não pequeis. E o povo estava em pé de longe, Moisés, porém, se achegou à escuridade onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vós tendes vistos que eu falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele santificarás os seus holocaustos e as suas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas e as tuas vacas, em todo o lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-los-ás. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Lemos o capítulo inteiro como foi aqui mencionado. Então vamos lá. Vamos atentar apenas à questão de honrar pai e mãe. Hoje é dia dos pais e eu quero que essa palavra entre ao teu coração, entre à tua mente e que Deus, pelo teu Santo Espírito, né, possa transmitir a mensagem que é para você. Porque a palavra de Deus, ela é como uma espada. Então ela corta para mim, então ela já vai falar para mim, já vai me dar a minha porção, mas vai também levar para você. Então, a necessidade sua só Deus sabe. Você e Deus é quem sabe. Então, a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz e ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes exatamente por isso. Porque ela conta a sua necessidade. Ela é atemporal, né? É a boca de Deus. Então, vamos lá. Honrar pai e mãe aqui. Este mandamento inclui atos de bondade, sustento material, respeito e obediência aos pais. E aí a gente vai para Efésios 6, nós vamos ler o capítulo 6, versículo 1 e 3. Se você é bom de endereço, Efésios fica no Novo Testamento. E vamos examinar, porque falar de Deus, da palavra dele, é com a palavra dele. Não tem como falar de Deus sem, né, existe livros, existe outras literaturas que vai trazendo a palavra de Deus, mas ela a forma original, fiel, verdadeira é na Bíblia, tá? Pode ler todos os livros que vocês quiserem, mas não esqueça de priorizar a Bíblia, porque é a única palavra viva. A Bíblia, quando você lê, o Espírito Santo começa a te transmitir, te dá algo particular e único que outro livro não dá, tá? Mesmo que ele copie toda a Bíblia ela é sagrada. Vamos ler do versículo 1 e 3, Efésios, Novo Testamento, na minha Bíblia está 2191, e diz assim: Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sirvas muito tempo sobre a terra. Então, lemos os 3 versículos. Aqui tem uma ordem para filhos também e para pai. Né? Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor. Então, os filhos precisam obedecer e honrar os pais no Senhor. Né? Então, eu disse, você é pai, mas você também é filho. Então, honrar o seu pai, principalmente o Pai Celestial. E honrar, muitas das vezes, é o quê? É priorizar. Você, né, a gente acabamos de ler que é o sustento, né, é a provisão, né,
Eu sou do estilo antigo, no sistema militarizado, em que pede bênção, né? Isso é mandamento bíblico, isso é conselhos bíblicos, é modelos dos antepassados. Pedir bênção, então eu peço bênção para o meu pai até hoje, peço bênção para minha mãe, para os mais velhos, e você também que tem esse mesmo costume, esse costume é de Deus, né? Então isso é honrar no Senhor, respeitar. Então eu tenho um particular comigo que quando meu pai me manda uma mensagem, né? Quando meu pai liga para mim, eu estou fazendo o que eu tiver que fazendo. Eles são prioridades. Então, o Pai Celestial é a prioridade máxima, né? Você precisa acordar, a primeira coisa é falar com Deus. Vai dormir, a mesma coisa. Então, isso é honrar. É você dar nível de prioridades. Segundamente, o Pai, né, físico. Honrar é exatamente isso. Eu dou honra a alguém. Quando você vai diante de uma autoridade, diante de um rei, diante de alguém que você respeita, que você admira, né? Como você vai? Você não vai de qualquer jeito. Você vai de uma forma a honrar, né? Você não entra dentro de um fórum, por exemplo, de calção, de camiseta. Você entra vestido. Por quê? Porque é diante de autoridade. Isso é honra, tá? E a palavra, Deus, ele é perfeito em tudo. Ele dá ordem para o pai, mas também dá ordem para o filho. E depois dá ordem para o pai de novo. Então, você precisa merecer essa honra. Você precisa se colocar diante dessa honra. E o que diz os 10 mandamentos? Ensina o teu filho, né, para o pai, o recado para o pai. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Então, não é ensinar o teu filho de forma didática, de forma, é assim que você tem que fazer, e não fazer. Ou seja, não dar exemplo. Né? A palavra de Deus diz que você precisa ensinar o teu filho caminhando com ele, ensinando nos caminhos do Senhor. Né? O que é os caminhos do Senhor? A obediência. A obediência a Deus. Porque às vezes a gente fala e pode sair perguntando para as pessoas: você ama a Deus? Quase que unanimemente todo mundo vai dizer que ama. Mas a palavra de Deus em Deuteronômio 11:1 e João 14:15, né? Tanto fala por Yahvé, né, o Deus Pai, como pelo Senhor Jesus, Yeshua, diz o quê? Aqueles que me amam, observam as minhas leis, os meus preceitos, os meus mandamentos e praticam diariamente. Então não é falar, é provar, é viver esse amor, né? Então você ama o seu pai, qual a forma de você reverenciar ele e honrá-lo? Não é só no Dia dos Pais, não é só hoje, dia 10, né, de agosto de 2025. É todos os dias. É descobrir as necessidades dele, entender e honrando todos os dias. Sendo paciente, vivendo, né, para esta honra. Porque falar é uma coisa, agir, provar é bem diferente. E não é só para os, né, eu como pai receber a honra do meu filho, mas eu como pai dar também honra ao meu filho. Ou seja, eu provar para ele os ensinamentos do Senhor. Eu caminhar com eles nos ensinamentos. Eu sentar com ele à mesa e falar de quem é esse Deus. E falar dos preceitos, mandamentos. E falar como ele vai ser bem conduzido e como ele vai ter sucesso, né? E também não adianta eu falar e não viver aquilo que eu falo. Então, a ordem da palavra, ela é para os dois, né? Não foge de ninguém. Então, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Por que primeiro mandamento com promessa? Você vê que antes de não adulterar, não matarás, não farás para ti outros deuses, primeiro mandamento, honra teu pai e a tua mãe, né? Por que com promessa? Porque se você honrar o seu pai e a sua mãe, prolongarás os seus dias sobre a terra. É a palavra, Êxodo 20:12, né? Você honra, qual que é a promessa? Vai viver mais. Quantos dias eu vou viver? Não sei. Mas se eu honrar, o Senhor vai me dar prosperidade, vai aumentar meus dias sobre a terra. E dias de bênção. Essa é a promessa. E de um Deus que não pode mentir, de um Deus que é imutável, de um Deus que não é homem para que se arrependa, né? Para que minta e nem filho do homem para que se arrependa.
para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Tá? Examinamos então Êxodo 20 e o 12, compreendendo no Novo Testamento, né? Nem pessoas que nós não vivem mais sobre a velha aliança, não vivem mais sobre o antigo mandamento. Pura mentira, porque o Senhor Jesus veio cumprir e falou. O Novo Testamento fala exatamente da velha aliança, né? A Bíblia ela é completa. Segundo Timóteo 3, 16, 17, diz que toda a palavra, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, ela é divinamente inspirada por Deus, pelo teu Santo Espírito, né? Escrita pelo dedo de Deus as leis que regem o mundo, o universo. Se você não sabe, o Código Penal está dentro dos 10 mandamentos. Ele é regido, ou seja, toda a lei do nosso país, toda a lei que seguimos, humana, ela é em base na Bíblia. Então, né, segundo Timóteo 3, 16, 17, diz, toda a palavra, ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e ela é apta para ensinar, para corrigir, para redarguir, para direcionar e para preparar, para que todos que acessam sejam pleno e plenamente preparados para praticar as boas obras e alcançar as misericórdias de Deus. Continuando aqui, vamos ler também Colossenses 3:20. Colossenses 3:20 também está no Novo Testamento. Eu gosto de trabalhar com a Bíblia de estudo, porque mesmo que você tenha em memória as palavras, você vai abrir e vai ler. E você pode acompanhar comigo e deve acompanhar, porque é um jeito de você não ser enganado. Diz assim, vós filhos, sede obedientes, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Tá? E tem no 21. Vós pais, não ireis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então, sempre vai ter a mensagem para o pai e a mensagem para o filho, ou vice-versa. Vós filhos, sedes obedientes em tudo a vossos pais, porque é agradável ao Senhor. Então, um bom pai dá bons conselhos para os filhos. E faz isso dentro da doutrina, dentro da palavra, dentro do que o Pai Celestial deu para ele, né? Porque o pai viveu mais, porque o pai é o que gerou. Então o pai tem mais experiências para poder gerar nesse filho esse conhecimento, essa educação, para que ele leve adiante. E os filhos e os pais, não irriteis os vossos filhos para que não percam o ânimo. O que é isto? É você falar, filho, não minta, né? Não faça isso de errado, não faça aquilo de errado. E daqui a pouco o filho vê você fazendo. Você está provocando e está causando ira, irritação nesse filho, que vai perder o ânimo de obedecer à voz do Pai Celestial. Então, é um grande perigo aí. Então, sempre vai ser a mensagem para o pai e para o filho. Porque Deus não é injusto, Deus é justo. Assim como ele é justo como um pai, então tudo que ele promete ele vai cumprir. Então se ele prometeu que você vai viver bastante honrando o teu pai e a tua mãe, pode ter certeza que você vai viver bastante. Honra o teu pai, tá? Lemos aqui. Este mandamento inclui atos de bondade, sustento material, respeito e obediência aos seus pais, que proíbe palavras grosseiras, atitudes desrespeitosas e ações prejudiciais. Deus exigiu a pena de morte para qualquer pessoa que ferisse ou amaldiçoasse seu pai ou sua mãe, o que mostra a importância que Deus dá ao respeito pelos pais. Efésios 6:1, acabamos de ler isso, né? Relacionada a este mandamento está a responsabilidade dos pais de amar seus filhos e ensiná-los a conhecer
amar e a seguir o Deus Criador, o Pai eterno. Vamos ler em Deuteronômio 4:9. Está entendendo a palavra? Acabei de falar e agora a palavra está orientando na escrita, ou seja, o livro milenar, trazendo para nós esses conhecimentos de como Deus nos trata, como o Pai Celestial nos trata, como Ele acessa nós e o respeito à palavra dele. Deuteronômio 4:9. Aí agora é o Velho Testamento, Antiga Aliança, e vamos ler o 4 e o versículo de número 9. Deuteronômio é as repetições da lei. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos de teus filhos. Eu quero ler de novo com você. Aqui está dizendo sobre você ensinar o teu filho no caminho que deve andar. Não é ensinar, filho, você precisa obedecer a Deus. Filho, você precisa temer a Deus. Filho, existe um Deus no céu que é o Pai maior, né? E existe mandamentos como promessa para que tu vá bem, para que tu prospere sobre a terra, para que tu alcance as misericórdias, a bondade e as bênçãos do Senhor. Então precisa cumprir esses mandamentos. Mas diz aqui no 9, a forma que você deve fazer isso, ensinando no caminho, ou seja, você sendo um autêntico filho desse Pai Celestial, você obedecendo de fato esse Pai Celestial, você respeitando de fato esse Pai Celestial, e assim você vai ensinando através do seu exemplo como pai aos teus filhos. E esse é um dever, esse é um mandamento, dizendo aqui em Deuteronômio 4, versículo 9. Leia comigo. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Então aqui você precisa saber, tá? Você vai ensinar os seus filhos e os seus netos. O que é os filhos de teus filhos? Teu neto. A palavra de Deus, ela é completa. Ela não deixa espaço para dúvida. O que teus olhos têm visto? As bondades do Senhor, as misericórdias. Eu, por exemplo, com testemunho de vida, quando eu nasci, os médicos me desenganaram. Os médicos disseram para minha mãe que eu não ia vingar, porque eu tinha doença rara, doença difícil de ser curado, que até hoje não tem cura, e ele limitou que eu não iria sobreviver, que nem levasse para casa. Por graça e misericórdia de Deus, eu estou para os 54 anos agora em outubro, porque Deus é bom, porque o Pai Celestial, né? E eu homenageio o meu Pai Celestial hoje, nesse dia também. Então, o que eu tenho visto? Esses milagres. O que eu tenho visto? As coisas acontecerem, né? Eu ia morrer e estou vivo. Quantas bênçãos você pode contar? Quantas vitórias, quantas lutas, quantas experiências? Conte aos seus filhos o que Deus te fez. Conte aos seus netos. E eles vão contar também para os filhos deles, para os netos deles. E assim de geração em geração. Feliz Dia dos Pais. Quero orar por você. Feliz Dia dos Pais. Não esqueça do Pai Celestial. Não deixa de honrá-lo nesse dia de hoje, né? Dia 10 de agosto de 2025. Em primeiro lugar, o Pai Celestial, né? O nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que pode trazer, aquele que pode curar o seu pai, aquele que pode libertar o seu pai, aquele que pode dar vida para o seu pai, aquele que pode cuidar de você, filho, de você, neto,
enfim, gerações, né? O Pai Celestial. É uma sequência de hierarquia. Deus Pai e nós Pai. E depois os filhos e os netos, e assim. Uma questão de respeito, de honra, de submissão, de reverência, pois é isso que vai fazer nós chegarmos e alcançarmos bênçãos sem medidas, pelas misericórdias de Deus. E agora eu quero orar por você. Eu desejo que Deus encontre você e que te abençoe. Vamos orar comigo? Pai nosso que está no céu, santificado, glorificado, exaltado, engrandecido seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, teu é o poder e a glória para todo sempre. Graça te damos, Senhor, pela beleza da tua santidade. Graça te damos, Senhor, por esse dia. Ó Deus, mais um dia dos pais. Feliz dia dos pais para ti, meu Deus e meu Pai. Todos os dias é dia dos pais. Todas as manhãs é dia dos pais. Mas existe um dia em que o mundo comemora, assim como o nosso aniversário. Existe um dia especial para comemorar. Assim como tu fizeste o mundo, fez os sols, as estrelas, os mares, os céus, os rios, os oceanos, assim como tu fizeste todas as coisas, criaste o homem e fez com carinho, com amor, mas um dia tu tirou para descansar. Aquele dia que há de se comemorar, aquele dia que há de refletir, que há de repor as energias. Existe um tempo para todas as coisas debaixo da terra. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de ser feliz, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E todos que te amam observam as tuas leis, os teus preceitos, os teus mandamentos e as praticam. E fazem isso todos os dias. Quer observar a tua lei, quer orar, quer buscar a tua face, quer ler a tua palavra, meditar. E muito que o Senhor tem feito em gerações. E assim nesse dia dos pais, eu quero desejar que seja um dia abençoado, que seja um dia próspero, que seja um dia feliz, que seja um dia alegre. E que lembre do Pai Celestial e honre esse Pai Celestial, que é digno de honra, digno de glória, digno de louvor, digno de adoração. Tu, Senhor, Yahvé, Senhor Jesus, no teu nome eu quero abençoar todos os pais. O teu nome que o Deus Pai o exaltou sobremaneira. Nesse nome há poder, nesse nome há libertação, nesse nome há cura, nesse nome há salvação, nesse nome há refrigério, há gozo, há satisfação. Esse nome tem poder. É o nome sobre todos os nomes, exaltado por Deus Pai. Por teu Espírito que habita em nós, sabemos que cada pedido que podemos fazer, cada sonho, desejos, projeto, há muitos daqui que estão me ouvindo, que vão me ouvir, que não tem mais o Pai, ou que o Pai abandonou, mas ainda assim, ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, que me despreze e me julgue, o meu Deus, o meu Pai Celestial, o grande eu sou, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nunca vai me abandonar, nunca vai me desprezar, nunca mais vai me julgar. Pelo contrário, eu desejo de me levar para a eternidade para morar com Ele. Essa é promessa. Então que nós possamos guardar a Tua palavra no nosso coração,
para não pecar contra ti, ó Pai Celestial. Assim como aquele povo do Egito saiu da escravidão, saiu ali daquele lugar onde não tinha honra, não tinha respeito, estavam ali sofrendo, comendo as cebolas do deserto. Mas o Senhor, com mão forte, como um pai que protege, como um pai que ama, como um pai que provê, como um pai que é o melhor pai do mundo. Com mão forte o Senhor tirou aquele povo do deserto. E o Senhor livrou eles de ficarem sofrendo na escravidão, de serem escravos, assim como hoje nos livraste das hostes infernais, dos demônios, de sermos escravos do pecado, de sermos escravos de Satanás. E hoje, em liberdade de vida, podemos expressar o amor. Podemos expressar o amor aos pais nos quatro cantos da terra. E mais ainda, expressar o amor ao Pai único e verdadeiro, Pai Celestial. Pois o Pai, quando lembramos de Pai, lembramos daquele que nos dirige. Lembramos daquele que nos educa. Lembramos daquele que nos dirige, que nos ensina. Lembramos daquele que leva a lugares e que acompanha e que anda conosco. Essa é a função do Pai. Dar a luz, a provisão, a proteção. E qual Pai melhor que o Senhor que nos assiste? Então, nossos olhos estão postos em Ti, ó Pai. Pai Celestial, Pai Supremo. Nós queremos Te honrar, Senhor. Queremos Te louvar, Te glorificar e Te exaltar e Te engrandecer na beleza da Tua santidade. Pois como um bom Pai, tudo fez, tudo criou, tudo formou para nós. E Tu foi tão perfeito na criação, deste a Adão, o teu filho, e desse nome a toda a tua criatura. Diz a tua palavra que Adão deu o nome, o boi para chamar de boi, o elefante para chamar de elefante. Cada nome foi dado pelo teu filho, mas criado por ti. Tu proveu, assim como tem provido. Aleluia. Fez os céus, a terra, os mares, as florestas, a terra para produzir, e deste a Adão. Porém, o filho foi desobediente. O filho foi desobediente e não respeitou a tua ordem de pai. Não te honrou. Ouviu vozes e pecou. Desonrou ao Senhor. Ainda assim, o Senhor, com amor ágape, com amor sublime, com amor loucamente, não negou teu próprio Filho, Jesus Cristo, enviando para nos salvar, para nos comprar de volta. Esse é todo o plano da salvação. Esse é o Pai que provê todas as coisas. E hoje, em liberdade, podemos expressar esse amor através de Jesus Cristo, por teu Espírito em nós, frutificando todo esse fruto. E assim te honramos, meu Pai, te honramos nesse Dia dos Pais, por toda essa obra da salvação, por todo esse projeto, esse plano perfeito. E as promessas que irão acontecer, que irão se cumprir, pois veremos cada uma. Pois Tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tu és Deus, rocha inabalável. Tu és santo. Tu és imutável. Assim, eu quero abençoar todos esses pais nos quatro cantos da face da terra. Que eles sejam alcançados por Ti e que eles se sintam amados, se sintam perdoados e
que eles possam te honrar. Honrar a ti, pois o Senhor muito tem feito por cada pai. Muito o Senhor tem feito por cada um de nós, como os pais. E assim possamos passar por gerações, ensinando, andando no teu caminho, andando e caminhando com nossos filhos, com os nossos netos, ensinando a amar o Pai Celestial, ensinando a servir ao Pai Celestial, ensinando a viver nos preceitos, nos mandamentos, pois todos esses preceitos e esses mandamentos, essas ordenanças não são penosos, não são árduos, mas são para nos preservar, para nos abençoar, para nos guardar, para termos 100 vezes mais aqui na terra e por fim a coroa da vida eterna. Pois toda conquista aqui não se compara com aquilo que o Senhor já nos preparou. Aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração humano, mas que o Senhor já tem preparado desde a fundação dos séculos para todos que o amam, ó Pai. Ruas de ouros e de cristal. E essas promessas estão próximas de acontecer. E eu sou grato por tudo isso. Sou grato por esse momento. Sou grato pelo perdão dos meus pecados, pelo dom da vida eterna, pelo plano de salvação. E porque és meu Pai. Eu te amo, Pai. Eu te amo, Pai. Eu declaro tudo isso, uma ação de graça, intercedendo para que vidas sejam transformadas, renovadas e alcance essa revelação em Ti, ó Pai. Em nome de Teu Filho Jesus, meu Senhor, dando honra e glória ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. Amém.